Depende, Alco. O restante é tudo aluno. O restante é todos alunos. O restante é tudo aluno. Dá onde? Dá onde que são? Ah, tudo do Afonso Arqueiro. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 31ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nidialco. Cleide Maria Vieira da Silva, presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiano Aparecido Braga. Presente. Isael Campos Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedoni dos Santos. Presente. Convido o nobre vereador Isael Campos Barbosa para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente e público que nos acompanha online. Eu farei a leitura do Salmo 133, capítulo do 1 ao 3. Ó quão é bom e quão suave é os que irmãos que vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa é a palavra do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M, o artigo 163, o inciso 3º do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 30ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de setembro de 2022, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar número 16 de 2022, de 21 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, encaminhamos a essa eclésia Casa de Leis para apreciações dos senhores vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre a regularização de construções irregulares e clandestinas, na forma que especifica e dá outras providências. Em nosso município existem edificações irregulares construídas em desacordo com a legislação, que não obtiveram aprovação do projeto inicial ou que foram construídas ou ampliadas sem observância do projeto aprovado e ainda edificadas em períodos anteriores à legislação vigente. Nesse contexto, se faz urgente a regularização dessas edificações, retirando os imóveis da situação de irregularidade e evidenciando, assim, o interesse público e social do projeto aqui apresentado, em atendimento ao princípio constitucional do direito à propriedade descrita no caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Desse modo,
A presente propositura tem como finalidade estabelecer as normas e condições para a regularização de edificações concluídas em construção e ou habitadas comprovadamente existentes na vigência da lei e que estejam em desconformidade com os parâmetros da legislação urbanista e de obras do município de Salto Pirapora. A aprovação da mencionada lei permitirá ao cidadão, pessoa física ou jurídica, a aprovação de projeto arquitetônico de regularização, visando beneficiar os proprietários que necessitem regularizar suas edificações, desde que não infrinjam as normas do direito de vizinhança e de segurança e mantenham as condições de habitabilidade. Considerando que já foi realizado o levantamento fotoaerogramétrico, tal ação facilita o controle por esta municipalidade para averiguação dos referidos imóveis que necessitam de regularização, certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossas Excelências, nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto Pirapora. Matheus Morum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 16 de 2022, de 21 de setembro de 2022. Dispõe sobre a regularização de construção irregulares e clandestinas, na forma que especifica e dá outras providências. Matheus Morum de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Salto Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo o seguinte. Artigo 1º. As construções irregulares, clandestinas e não adequadas para a atividade originalmente legalizada existente no município de Salto Pirapora, em desacordo com a legislação vigente e os procedimentos legais até a data do levantamento fotoaerogramétrico realizado por esta Prefeitura no ano de 2022, poderão ser regularizadas e aprovadas para fins de concessão do habite-se na forma do presente lei complementar. Parágrafo 1º. Considera-se irregular a construção, reforma ou ampliação de edificações executadas em desacordo com o projeto aprovado pela Prefeitura. Parágrafo 2º. Considera-se clandestina a construção, reforma ou ampliação de edificações executadas sem aprovação dos setores competentes da Prefeitura. Parágrafo 3º. Considera-se não adequada a construção para atividade originalmente legalizada aquelas cujo uso difere do inicialmente aprovado. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, será considerada existente, na data prevista no artigo anterior, a construção, reforma ou ampliação que esteja construída ou em fase de cobertura e em condições mínimas de habilidade. Parágrafo 1º. Será considerado concluída e com as condições mínimas de habilidade a edificação que apresentar estrutura completa, vedação, cobertura, instalação hidráulica, sanitária, iluminação, ventilação e elétrica. Parágrafo 2º. Tanto as construções residenciais como os salões comerciais deverão atender às condições básicas de habitabilidade no tocante às questões salubre, sanitárias e de segurança dos usuários. Parágrafo 3º. A regularização a que se refere o artigo 1º se dará em relação às residências ou salões comerciais já prontos e ocupados ou que estejam em fase de acabamento. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo fica autorizada a proceder à regularização das construções desde que atendidas às exigências desta lei complementar e atenda às seguintes condições mínimas.
Primeiro, que tenha sido concluída ou em fase de cobertura com laje até a data do levantamento fotoaerogramétrico realizado por esta Prefeitura no ano de 2022. Segundo, com condições mínimas de habilidade, a edificação que apresentar estrutura completa, vedação, cobertura, instalação hidráulica, sanitária, elétrica, iluminação e ventilação. Terceiro, que não cause prejuízo aos confrontantes na forma do disposto no Código Civil e de demais legislações pertinentes. Quarto, que apresente condições mínimas de habilidade e salubridade, vãos de iluminação e ventilação em todos os cômodos ou aqueles cômodos de permanência eventual que possuam ventilação forçada ou mecânica e iluminação artificial. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo poderá exigir modificações, demolições ou ajuste da área a ser regularizada para que se promova a efetiva aprovação do projeto. Artigo 4º. A regularização de construções ou ampliações de edificações concluídas sem as devidas aprovações que estejam atendendo às exigências das legislações urbanísticas também poderão postular a devida regularização nos termos da presente lei complementar. Artigo 5º. Constitui caso de interesse público, portanto, insusceptíveis de legislação a construção ou ampliação. Primeiro, situada em áreas num edificante de uso comum e de faixa de proteção das marginais de rios, córregos ou congêneres. 2. Situada em áreas submetidas a regime especial de proteção ambiental e histórico, com parecer desfavorável dos órgãos competentes. E, terceiro, que estejam edificadas em zona de risco, assim definida pelos órgãos competentes. Artigo 6º. A legitimidade para propor a regularização de construção irregular, clandestina ou não adequada será, primeiro, do proprietário ou promissor comprador. Segundo, do representante legal dos legitimados nos itens anteriores deste artigo, desde que devidamente constituído para estes fins. Parágrafo único. O prazo para propor a regularização prevista nesta lei complementar será de 18 meses, a contar na data de sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de decreto do chefe do Executivo, pelo mesmo prazo, desde que haja interesse público devidamente comprovado. Artigo 7º. A regularização das construções e ampliações sobre as quais haja questionamento na Justiça ficará condicionada à expressa desistência da ação. Artigo 8º. Qualquer regularização de construções irregulares, clandestinas e não adequadas para atividades originalmente legalizada deverá ser assistida por um profissional devidamente habilitado. Artigo 9º. Para a regularização a que se refere o artigo 1º, o requerente deve apresentar na Prefeitura, primeiro, requerimento acompanhado da prova da legitimidade, cópia do tributo de propriedade do imóvel ou cópia do contrato de compra e venda com firma reconhecida e cópia da escritura do proprietário vendedor. Segundo, cópia dos documentos pessoais CPF e RG. Terceiro, 5 vias dos memoriais descritivos. Quarto, 5 cópias do projeto arquitetônico completo. Quinto, 1 via do arte, do CREA ou CEAL preenchida e paga. Sexto, cópia do IPTU. Sétimo, localização da construção que pretenda a regularização com todos os indicativos para sua fácil localização. Oitavo, manifestação dos demais órgãos competentes, se for o caso,
Parágrafo 1º. O proprietário ou interessado devidamente autorizado e ou responsável técnico deverão se certificar de antemão na Prefeitura se há restrição de qualquer natureza sobre o imóvel. Parágrafo 2º. Os documentos e projetos deverão seguir as exigências dos artigos 5 e 6 do Código de Obras Municipal. Artigo 10º. O interessado em obter os benefícios desta lei complementar que estiver em débito com tributos municipais de qualquer espécie terá o processo de regularização condicionado à prévia regularização fiscal. Artigo 11. A regularização de que se trata a presente lei complementar para os casos que estão em desacordo com a legislação urbanista vigente poderá ser feita mediante os seguintes critérios. A. Não atender os recuos de frente, laterais e fundo estabelecidos no quadro 1 do plano diretor. B. Não atender a taxa de permeabilidade estabelecida no quadro 1 do plano diretor, independente do zoneamento do imóvel. C. Possua cômodos com áreas menores que as mínimas exigentes no Código de Obras Municipal. D. A taxa de ocupação do coeficiente e aproveitamentos foram maiores em até 30% do estabelecido no quadro 1º do plano diretor municipal, podendo, em caso de excedências desse percentual, ser cobrado a taxa de outorga onerosa de acordo com o artigo 16 da Lei Complementar número 1 de 2020, independente do zoneamento do imóvel. Parágrafo 1º. A responsabilidade civil será dos proprietários e, em caso de acidente, esse deverá arcar com as indenizações cabíveis. Artigo 2º. Que os proprietários ou possuidores apresentem como condição para a concessão do habite-se o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, se for o caso. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Correrão às expensas do requerente os custos decorrentes da adequação ou demolição da construção. Artigo 12. Na paralisação do processo de regularização por prazo superior a 90 dias, por culpa exclusiva do interessado, esse será arquivado, anulando-se todos os autos administrativos deles decorrentes. Artigo 13º. Os imóveis construídos e regularizados para fins residenciais em uso com atividade não residencial poderão ser legalizados para esse fim, desde que não haja conflito com o zoneamento local vigente. Artigo 14º. Uma vez regularizada a construção e tendo esta utilização não residencial, deverá o requerente, no prazo de 30 dias, solicitar o alvará de funcionamento definitivo, sob pena de interdição do estabelecimento. Artigo 15º. Indeferido o projeto apresentado, o requerente terá o prazo de 30 dias para adequar o projeto e postular reanálise. Artigo 16º. As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 17º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Mateus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei complementar número 17 de 2022, de 28 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame e deliberação desta ecrésia Câmara o presente projeto de lei complementar que propõe a alteração da Lei nº 3 de 2009, de 31 de março de 2009, tendo em vista a necessidade de retificação do artigo 37 da referida legislação. Importante mencionar
que juridicamente a referida alteração é totalmente possível, já que tal alteração serve para a retificação da previsão de extinção de cargos da vacância que serão objetos de concurso num futuro próximo, qual seja o de almoxarife e de análise de patrimônio. Certo de que o presente projeto de lei complementar receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto-o à apreciação de Vossa Excelência nos termos de lei orgânica do município de Salto Pirapora. Salto Pirapora, 28 de setembro de 2022, Matheus Moron de Campos, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 17 de 2022, de 28 de setembro de 2022, dispõe sobre a alteração da lei complementar número 3 de 2009, de 31 de março de 2009. Matheus Moron de Campos, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. O artigo 37 da Lei Complementar Municipal número 3 de 2009, de 31 de março de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 37. Ficam extintos na vacância os seguintes cargos em suas quantidades remanescentes. Motorista do prefeito, 1. Comprador, 2. Segurança, 2. Análise de orçamento, 2. Auxiliar de tesouraria, 1. Técnico em contabilidade, 1. Lançador, 2. Carpinteiro, 3. Encarregado de conservação de estradas e vias públicas, 1. Encarregado de solda, 1. Feitor de serviço, 1. Jardineiro, 5. Laçador de animais, 5. Mestre de obras, 1. Servente de pedreiro, 2. Ajudante geral, 5. Encarregado de cozinha, 2. Médico, 5. Médico plantonista, GO, 8. Chefe de serviço, 2. Encarregado do posto de atendimento ao trabalhador, 1. Analista de departamento, 7. Secretária administrativa, 3. Artigo 2º. As demais disposições da Lei Complementar Municipal, no número 3 de 2009, permanecem inalteradas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matheus Moron de Campos, prefeito municipal. Requerimento 117 de 2022. Requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, que o serviço de coleta de lixo municipal percorra todas as ruas do bairro dos Alves durante o recolhimento, bem como a instalação de uma lixeira comunitária em uma das últimas ruas do bairro. Justificativa. Os moradores do bairro citado têm relatado a este vereador que o caminhão de lixo não tem percorrido todas as ruas do local, principalmente as últimas, acarretando em lixo acumulado, mau cheiro e atração de insetos e animais peçonhentos. Faz-se necessário que a coleta de lixo atue em 100% das ruas do bairro. É por esta razão que este parlamentar entra com total propositura de relevância e utilidade pública aos nossos munícipes, aguardando que as ações sejam executadas com a brevidade que o assunto requer. Sala das Sessões, 26 de setembro de 2022, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento de número 117 de 2022, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado.
Senhores vereadores, a palavra está livre. Vereador Lidealco. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhoras vereadoras, público presente. Boa noite a todos. Aí sim, hein? Legal. Bom vocês aqui essa noite. É uma noite atípica para nós, em receber visitantes na casa, né? Isso é muito importante para a cidadania, até para nós vereadores, né? Temos público acompanhando nossas atividades aqui neste lugar. Alguns aí eu conheço, outros não, né? Mas estamos aqui, né? Eu quero, nessa primeiro início de palavra, eu quero deixar registrado que em um desses espaços de vocês aí, naquele penúltimo banco, sempre visita e acompanha a sessão da Câmara um amigo chamado José Carlos Rodrigues. E eu fui vereador aqui, na primeira instância, em 2001, onde eu fui eleito. Está ali o Barreto, ali, que ajudou bastante a gente na eleição passada, né? Está aí hoje com a gente, tendo o prazer de estar aqui com a gente. Legal te ver aqui. E esse amigo, que eu vou dizer, ele, desde 2001, eu, vereador, depois não participei mais e voltei agora, ele acompanha as sessões legislativas dessa casa. Toda semana. Falta, às vezes, vereador, mas ele não faltava aqui. Interessante, né? Como a pessoa tem essa predisposição para acompanhar o cenário político. E ele tinha isso aí, tem ainda, né? Porque ele está conosco. Mas essa semana, eu não sei se vocês ouviram aí nas redes sociais, que ele foi abordado na porta da casa dele e levou um tiro. E ele está no hospital ainda, né? Creio que está no hospital ainda. Então, eu faço essas palavras aqui sentindo a penalização desse companheiro, desse amigo que está sempre com nós aqui nessa Casa de Leis, né? Porque faz falta quando a gente olha e não vê a pessoa que está assíduo com a gente. Então, eu sinto, né, de falar aqui, de expor, né, junto com vocês aqui, junto com os vereadores dessa casa, o que aconteceu com esse nosso amigo, né, que sempre acompanhando a gente. Quero deixar registrado aqui a participação do Wesley, né, professor, e Sérgio também, o Jobel, quem que é? Está lá atrás, muitos anos, né, meu filho? Nossa. E Sérgio também, nós nos conhecemos ali no José Marcelo, quando nós trabalhávamos na cultura ali. E conversamos muito sobre política, né? E eu gosto muito de ver o trabalho que ele faz aí nessa classe aí junto com vocês, né? Parabéns aos professores, aos alunos aí que... Vamos lá, vamos caminhar. Nunca é tarde para se ter um aprendizado. Eu fui para a faculdade, agora tem 2013 que eu fui para a faculdade, né? Não é nunca é tarde, né? Então, acho que todos vocês têm um potencial para estudar e fazer alguma coisa pela nossa comunidade e pela cidade. Mas eu quero deixar aqui, em umas palavras assim, abertas, que essa semana eu passei por uma situação um pouco delicada que eu vou até compartilhar aqui com os vereadores e com vocês. Eu fui agredido por um cidadão, agredido verbalmente, né? Ney, opa! E
é interessante que essa agressão, ela nos coloca para a gente pensar um pouco, amadurecer um pouco, às vezes, as ideias. Nós aqui na Câmara, desde o ano passado, quando nós iniciamos esse trabalho, essa legislatura, alguns vereadores têm o hábito de fazer requerimentos, pedido ao prefeito, de braços de luminária para a cidade. Não sei se vocês conhecem alguma rua de vocês, que não está no escuro, tem luz, aquilo. Então, vamos chegar lá. Então, foi feito vários pedidos desse aqui o ano passado. Esse ano foi feito vários pedidos novamente. Até o presidente dessa casa, o vereador Clodoaldo Careca, ele fez alguns dias atrás, fez um apanhado de tudo e fez mais uma solicitação. Semana passada, alguns vereadores aqui fizeram também, tal como eu fiz vários ofícios encaminhando para a prefeitura diretamente, solicitação de braços de luminária, luz da rua aí, né? E manutenção nas ruas, que precisa, algumas ruas estão escuras mesmo, porque as luzes estão queimadas, né? E esse cidadão, ele me agrediu tanto em palavras, que eu me senti envergonhado e ofendido. Sabe por quê? Eu narrei aqui que os vereadores fazem pedido. E a administração lá em cima, o prefeito, não atende. Você sabe que eu fui ofendido por um cidadão, e quem me conhece sabe o meu caráter, o meu comportamento, por causa de um moleque na administração aqui em cima. Moleque. Porque se tivesse perfil de homem, aquele prefeito lá em cima, não acontecia o que aconteceu comigo. Não acontecia. Eu ando para a cidade, respeito todo mundo me respeita. A divergência política nossa, ela existe e tem que existir. Mas quando nós pedimos aqui um braço de luminária, nós não pedimos por vaidade. Pedimos porque existe necessidade. Porque os cidadãos cobram a gente. E nós pedimos isso. Você sabe quanto custa mais ou menos um braço de luminária? Depende do local aí, 700, 300, 500, depende do que você apurar. Ela custa isso aí. Por causa disso, esse cidadão me agrediu. Foi muito duro, muito enérgico. Se eu não tivesse recuado na minha condição, eu acho que eu teria sido agredido fisicamente por ele. Como eu falei para vocês, por causa de um moleque na administração, que não tem respeito por 9 vereadores aqui dentro. Porque o mesmo pedido que eu fiz de um braço de luminária, o vereador Ney fez, o presidente da casa fez, a dona Cleide fez, o Isarildo faz, o Oreia faz, o vereador Braga, vereadora Valesca, vereador Zirda. Então, um único administrador, que está lá em cima, não atende os pedidos dos vereadores. Olha para vocês verem como é que é interessante. A dona Cleide acabou de fazer a leitura de um projeto de lei, que é muito interessante para nós da cidade. Tudo que vem para a Câmara aqui, nós vereadores aqui, aprovamos para o prefeito, para a cidade poder funcionar. Para a cidade estar mais ou menos do jeito que vocês estão vendo aí. E o prefeito não colocou um braço de luminária ainda, nesses 12 meses passados, nesses quase 2 anos de governo, não colocou um braço de luminária. Isso eu provo para vocês. Foi colocado no mês de março do ano passado, alguns braços de luminária, porque a administração passada, do antigo prefeito, do seu Joel, já tinha deixado paga e foi colocado em alguns lugares. Mas essa administração que está aí, que tem um orçamento previsto para esse ano de 190 milhões, não colocou um braço de luminária na cidade. Isso é para vocês verem, estou tentando mostrar para vocês a minha indignação.
Eu queria que esse cidadão que me abordou, abordasse cada um dos vereadores, da mesma maneira que ele me abordou, para vocês sentirem o que eu senti esses dias. Eu fiquei indignado. Não com o cidadão, porque ele tem direito, ele tem que cobrar mesmo. Se não cobrar nós, se vocês aí não cobrar nós vereadores aqui, nós não fazemos nada. Maioria daqui só vamos apoiar o prefeito, todo mundo do lado do prefeito. Mas tem que cobrar ação lá em cima da administração, para começar a acontecer as coisas. O vereador Ney, há alguns dias, propôs aqui no município a criação do PROCON, junto com os vereadores, e aconteceu. Nós temos um PROCON na cidade. E, aproveitando vocês aí, que estão aqui nos visitando, você sabe a ação do poder público, quando não acontece, no caso da iluminação pública? Se vocês olharem na conta de energia de vocês, está na cobra lá, acho que R$5, que é a contribuição de iluminação pública. Vocês entendem que vocês estão pagando uma coisa e não estão recebendo? Vocês estão sendo fraudados. E se vocês estão sendo fraudados, existe o PROCON ali, que o idealizador aqui, ó, o vereador Ney idealizou, está ali. Vocês podem ir lá e reclamar da administração pública. Se a Câmara de Vereadores não resolve, porque a Câmara de Vereadores não resolveu um braço de luminária. Nós, vereadores aqui. Então eu falo para esse cidadão, não sei se ele está ouvindo hoje, que ele poderia também ir lá no PROCON reclamar ali, fazer denúncia, reclamação no PROCON. Se nós olharmos pela resolução da ANEEL, a resolução 1000/2021, a taxa que nós pagamos na conta de energia, ela é repassada para a empresa, na qual deve ser aplicado exclusivamente em serviços de manutenção de rede de iluminação pública. Se vocês pegarem o 0800 da conta telefone de vocês, da conta de luz, e ligar na companhia de energia, sabe quando que eles vão vir arrumar aquele bico de luz na rua de vocês? Nunca. Porque eles não respeitam o cidadão. Eles não respeitam vocês. Tal como aquele prefeito que está lá em cima não tem respeito por vocês. Porque se respeitasse, já tinha resolvido ao menos esse problema da cidade. Quando eu citei aqui que o José Carlos, ele levou um tiro, é falta de segurança pública. Alguns dias atrás nós estivemos discutindo aqui sobre segurança. E quando você fala sobre segurança, você fala de iluminação pública, também é segurança. Mas não se importa, né? Na minha rua, sabe o que o cidadão falou para mim? Onde você mora tem luz. Na minha casa mesmo tem um poste bem de frente lá da minha casa, lá que ilumina. Mas tem um do lado que está queimado já tem um ano. Eu fiz pedido e até agora não consertaram. O prefeito, não sei, se mora aqui no São Francisco, ali é bonito. É para entrar, você é proibido entrar ali. Então ele não vai sentir a necessidade que nós necessitamos, nós sentimos. Então tem algumas coisas que não está acontecendo na cidade, que precisa de começar a acontecer. Mas não dentro dessa maneira. Existe a conversa do prefeito que ele quer fazer um projeto de iluminação novo para a cidade. Opa, beleza, concordo. Mas antes de trocar essas lâmpadas de vapor aí para lâmpada de LED, supra a necessidade onde não tem primeiro. Vai lá, coloca a iluminação onde não tem primeiro, depois supriu tudo, opa, ninguém mais está precisando de braço de luminária, pelo amor de Deus. Nós vereadores somos para criar leis, projetos de lei, discutir leis nessa casa. Não é para ficar pedindo braço de luminária. A prefeitura tem funcionário lá que são responsáveis para olhar por isso. A gente fica abarrotando gavetas de papéis aqui, pedindo coisas que não é viável para nós. Nós precisamos discutir políticas públicas para favorecer a vocês aí, essa população aqui,
para dar melhor qualidade de vida para vocês. Por isso que eu falo que quando não funcionar no poder público, alguma coisa na questão de saúde, vai reclamar no PROCON ali, passa na Câmara, não resolve no PROCON. Quem está lá na frente do PROCON lá tem a obrigação de receber a reclamação do cidadão. A maioria de vocês trabalha em empresa. Se você faz um serviço errado, se você presta um serviço errado, o seu patrão chama você no tento, você é penalizado pelo serviço errado que você fez. Agora o poder público, tá de brincadeira, meu. Não tem quem conserte esses caras? Fazem tudo de qualquer jeito. Aí você é obrigado a andar na rua, você quase vai, vereadora Valesca, você leva um tapa de um camarada por causa de um braço de luminária. Um prefeito irresponsável desse. Porque não tem um braço de luminária. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu pedi esse braço de luminária. O cara não quer entender, porque o cara está muito bravo. Ele está saturado com a política, ele está que nem nós, saturado com a política. Vereador, por gentileza, seu tempo já deu. Só desculpa aqui, demorou o tempo. Então está todo mundo saturado. Então, o que eu quero dizer aqui, meus amigos, além da Câmara Municipal, você tem um PROCON da cidade, que a Lei 8.078, de 1990, que criou o Código de Defesa do Consumidor, ela dá respaldo para você chegar, para você cobrar o que é de direito seu. Porque na sua conta de luz vem cobrado iluminação pública. E o cidadão lá é cobrado dele, mas ele não usa do serviço. Aí nós pedimos aqui com toda a gentileza para o prefeito um braço de luminária. E até então passou-se quase 2 anos de administração. Não foi colocado esse braço de luminária na cidade. Aí a gente corre o risco, às vezes, de estar andando por aí, e o camarada agredir a gente. E você tem que ouvir, vereador Zirda, o cidadão, e falar assim, me perdoa, cara. Não é essa a minha índole. Não é isso, não é para isso que eu estou lá como vereador. Eu estou como vereador para poder agregar para a minha cidade e fazer as coisas acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Vereador Isarildo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, a nossa mesa diretora, também o nosso público presente e principalmente todos que estão acompanhando esta sessão legislativa via online. Em primeiro lugar, eu também quero me solidarizar com o senhor José Carlos Rodrigues, como o nosso vereador Antônio Marcos Nidealco citou. Eu estou aqui nesta Casa de Leis, é o meu 4º mandato, eu estou desde 2004, e o José Carlos Rodrigues sempre presente, que nem vocês estão nesta noite. Sessão nossa toda quarta-feira, e ele não mora aqui no centro da cidade, ele mora lá na Estrada da Barra, mas é um munícipe, né, é um cidadão, né, que gosta de poder estar inteirado de tudo que está acontecendo política e administrativamente na nossa cidade. Para a gente ficar por dentro, eu parabenizo cada um de vocês nesta noite, fazendo como vocês estão fazendo, vindo na Câmara, participando, porque os projetos vêm do Executivo, aqui para o Legislativo, aqui nós apreciamos e nós votamos, e votando vira lei, e virou lei é para cumprir, né? Que nem hoje aqui nós temos, né, 3 projetos para ser discutido e aprovado. Eu continuo, né, nós continuamos orando em favor
da vida do José Carlos, é um funcionário público, né, municipal, e ele não merece o que aconteceu com ele, infelizmente, né? Mas Deus é bom e, se Deus quiser, ele estará se recuperando. Então, vereador Antônio Marcos Nedialco, nós participamos aqui no dia 26/9, e eu, como sou vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu estive aqui na audiência pública da LDO, inclusive Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive vai ser votada hoje, né, senhor presidente? Está aqui, né, o projeto de lei número 035/2022. E uma das coisas, senhor vereador Marcos Nedialco, que nós discutimos nesta audiência foi a questão da iluminação pública, dos braços, né, de luminárias, porque nós, vereadores, nós não concordamos com o que veio estabelecido com o valor, foi um valor muito pífio, né? Em virtude da demanda, não só na zona urbana, mas principalmente na zona rural. A demanda é muito grande, porque cada um de nós temos entrado com requerimentos, indicação de braço de luminária. Inclusive, recentemente eu entrei com essa solicitação nesta casa lá para o pessoal lá, para a comunidade lá do bairro dos Alves. E o que a secretária de Finanças, né, nos apresentou, porque nós vamos ter que votar LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu conversei com o nosso presidente, inclusive até que ele, né, saiu daqui, depois da LDO, ele foi conversar com o prefeito lá, ele poderá, vereador Antônio Marcos Nedialco, esclarecendo melhor. Mas eu mesmo não aprovo, eu não voto favorável à LDO se continuar só aquela quantidadezinha mínima de braço luminária, né, que está nesse orçamento aí. Então, eles têm tudo na mão lá, né, principalmente a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, eles têm tudo na mão lá, os dados, né, as demandas, que nem o vereador falou, infelizmente, e o município, né, tem razão, e nós tentamos explicar, né, vereador, se as pessoas acompanhassem assim a política, viessem na Câmara, escutassem, né, eles estariam mais por dentro, que aqui nós não tem poder de orçamento, nós não lidamos com dinheiro aqui, quem lida com dinheiro é o prefeito, e para fazer precisa de dinheiro. Então nós solicitamos para o senhor prefeito, sempre estamos cobrando, né, para que execute, para que faça. Então essa LDO agora que nós vamos aprovar, eu acho que no mês que vem, é muito importante, porque nós só vamos aprovar essa LDO se ele ampliar, né, no orçamento, colocar dinheiro, né, para fazer estes serviços aí que a população está indignada. E é questão de segurança pública mesmo, senhor vereador. Lá mesmo onde esse menino aí, o José Carlos, foi baleado, na Estrada da Barra, não tem iluminação nenhuma. Entendeu? Esses dias eu entrei com requerimento pedindo para que a prefeitura, em ambos os lados da Estrada da Barra, rapasse, limpasse, que o blaquear, o mato, estava quase 1 metro de altura. E graças a Deus, esse serviço foi realizado de tanto ficar pegando no pé. Tem que fazer, porque não tem onde o pessoal encostar, uma estrada perigosa já, só de curva, não tem onde o pessoal encostar. Hoje, né, graças a Deus, clareou, principalmente à noite, o pessoal está contente, tudo bem. É o nosso trabalho.
Senhor presidente, eu só gostaria, esse projeto aqui, ó, de lei complementar número 016/2022, no meu entender, é um projeto assim meio complexo para nós estarmos votando sem a gente tendo mais orientação, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor convidasse a secretária lá de Planejamento e Urbanismo para ela ter explicando melhor para nós essa situação, porque principalmente na nossa zona rural, devido às dificuldades das pessoas, as pessoas precisam morar, né? Precisam entrar embaixo de um teto, e principalmente na zona rural nossa, entendeu? Tem muitas construções, né, que, segundo o que eles falam aqui, são, né, irregular, clandestina. O que é clandestina? O que é irregular? Então, nós precisamos de mais orientação da senhora secretária, porque com certeza que todo esse texto aqui, que o jurídico da prefeitura fez a redação, recebeu, né, a orientação dela, né, porque ela é da pasta, ela entende, né, engenheira civil. Então, o que acontece? Eu fico preocupado com um projeto desta forma que está, porque hoje as pessoas, principalmente da zona rural, que tem um contrato de compra e venda, segundo a prefeitura, diz que não podem nem construir. Se for com um contrato de compra e venda lá na prefeitura, e a pessoa querer fazer uma planta, que é o correto, certo? Eles não aceitam, a prefeitura não aceita, só aceita, só aceita legalizar a construção se for com a escritura. E na nossa zona rural tem bastante casos desse tipo. E daí, aqui está falando que foi feito um levantamento fotoaerogramétrico, tal ação facilita o controle por esta municipalidade para averiguação dos referidos imóveis que necessitam da regularização. Então, acho que, uma vez que foi feito essa, por cima, né, tirado a foto, e eles sabem quem é, eles teriam que notificar, entendeu, essas pessoas, enfim. É um projeto que não pode, assim, a gente ir, né, aprovando assim de qualquer jeito, sem mais conhecimento, porque de repente a gente pode até colaborar com esse projeto, pensando nas pessoas que tem um lotinho, que tem um terreninho, né, que com muita dificuldade está construindo, né, para poder ter se abrigando e abrigando os filhos. E é complicado, porque depois que nós aprovarmos aqui, daí vira a lei, daí vai tudo em cima desse pessoal aí, entendeu? Então, pelo menos, eu não sei se os nobres pares concordam comigo, mas nós precisávamos de mais, de que a secretária, né, desta pasta aqui, pudesse ter vindo na Câmara para a gente tirar algumas dúvidas, senhor presidente. Beleza? Muito obrigado. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Vereador Nidealco. Só um cumprimento aqui, vereador Isarildo. No ano passado, essa Casa de Leis aprovou no orçamento Lei de Diretrizes Orçamentária. Pessoal, essa lei aqui, ela direciona todo um orçamento para o ano que vem. Na Lei de Diretrizes Orçamentária, o ano passado, nós aprovamos para esse ano a previsão de 59 mil para iluminação pública. Teve aqui nessa casa uma discussão entre nós vereadores, todo mundo questionou, e questionou e ficou por isso mesmo. Beleza. Agora, na previsão para o ano que vem, está para 63 mil, 4 mil a mais
para a iluminação pública. Então, se o ano passado nós tínhamos 50 braços de luminária, que era, vamos dizer, R$1.000 cada braço, então 50 braços, esse ano nós temos, no ano que vem nós temos 100, então 60 mil não vai dar para nada, então. Vai continuar como está. Beleza? Só se, de repente, o prefeito criar aquele projeto de 2 milhões da cidade. Quem quer fazer um projeto assim, aí vai passar por essa casa de leite aqui e a gente vai estar conversando. Mas a previsão é 63 mil para o ano que vem. Então, vereador Zarildo, não vai Vereador. dar resultado, né? Vereador, desculpa interrompê-lo. Ontem que foi a... Isso, foi a LDO, foi. Ontem a gente participamos da audiência. E ontem a gente questionou isso aí. E eu subi na prefeitura e eu já tenho uma outra ideia. Informação. Aqui, outra informação. Isso é bom. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham online. Eu quero me consolidar aí junto ao vereador Antônio Marco, foi muito feliz com suas palavras, concordo plenamente com você, tudo que você falou, concordo. A única coisa que eu não concordo, vereador, é eu ser parado na rua e um cidadão me falar absurdos como falou para você. Eu levanto de manhã, estou aqui, minha esposa está presente aqui, eu levanto todo dia, 7 horas da manhã, 20 para 8, 7h30, eu estou na rua, todos os dias. Todos os dias. Quem está na rua, quem sabe que anda na rua, me vê na rua. Eu estou com a minha moto para cima e para baixo. Então, esse aí, para mim, não vai valer o cara vir falar para mim. Isso, mas isso aí eu não aceito. Eu não aceito o cara vir falar para mim, eu trabalho todos os dias, e eu acredito no seu trabalho também, vereador. Sim, mas é só esse cidadão, eu acho que ele está faltando um pouquinho mais se informar melhor para ele chegar a falar isso com você. E eu vejo que todos os vereadores aqui se dedicam. Ninguém quer estar aqui para fazer um passeio aqui. Todo mundo que está aqui quer ser reeleito, quer fazer jus do seu trabalho. Cada um na sua área. O vereador Oreia, ele é muito bom no que ele faz. Ele trabalha na parte da cultura. Ele consegue juntar aí 1.500 ciclistas ou até mais. Eu não consigo juntar 3. Nós temos o vereador Zarildo também, que bate para lá e para cá. Se ele não fosse um cara trabalhador, ele não estaria no 4º mandato. Temos o vereador Braga, que faz o seu trabalho, no meu entender aqui, se alguém achar que eu estou errado, pode discordar de mim. Faz um excelente trabalho também. Até por sinal, eu queria parabenizá-lo, vereador, pela Romu que você criou aqui. Participei algumas vezes, sentei lá, conversei com o prefeito, a gente até tivemos que chegar meio duro com o prefeito, eu junto com o vereador Braga, mas é um projeto do vereador. O vereador é muito bom na segurança, e inclusive a Romu já está na rua. Então, o vereador, eu acho que esse cidadão, ele deveria se informar melhor, não falar assim com você. Tá. Outra coisa, braço de luz. Concordo plenamente com o vereador. No ano passado, a LDO veio 59, esse ano 63 mil reais. Todos os vereadores que participaram da audiência aqui, né, alguns vereadores por algum problema pessoal, alguma coisa assim. Acho que um que não veio, ou 2, não sei. Mas, enfim, não participou, então não pôde presenciar. Na hora que ela falou, né, a nossa finança aqui, a diretora, a secretária de finanças falou, eu falei, viu, isso aí é um absurdo. É um tapa na cara, a vereadora Valesca está de testemunha, o vereador Zarildo. Isso. Então, é inadmissível 63 mil reais para um... É inadmissível 63 mil reais. Porém, o que eu fiz? No mesmo instante, eu a contrariei, os vereadores aqui estão de prova, eu subi no gabinete, sentei com o prefeito e falei, ó, isso aqui não existe.
Não existe. 63 mil reais teria que ser pelo menos R$500 mil. Teria que ser pelo menos R$500 mil. Aí eu desci, conversei com o Wagner, que faz parte da engenharia, que é da ata dele isso aqui, e o prefeito me confirmou que está fazendo, e isso aí eu não vou, eu tenho que ser justo. Que nem eu falei, eu ando na rua o dia inteiro, os próprios vereadores me veem andando na rua de moto. Eu pude presenciar, a CPFL ela está fazendo o reparo de toda a cidade toda, das lâmpadas queimadas, enfim, não braço de luz, lâmpadas queimadas. E o prefeito me prometeu, vai fazer uma mudança nesse projeto aqui, e vamos fazer uma terceirização desses trabalhos. Então, eu estou contando com isso. Agora, não estou aqui para defender ninguém, vereador, entenda bem o que estou falando. E outra coisa, esse problema de braço de luz, na gestão passada aqui, eu posso falar aqui, nós tivemos a vereadora Cleide, o vereador Ney, vereadora Cleide, eu estive também, e o vereador Zarildo, ele está no 4º mandato. Eu tive, acho que é mais ou menos, acho que mais de 100, 150 pedidos de braço de luz. Eu não posso ser injusto e falar que eu não fui atendido em nenhum. Se eu falar isso aqui, eu estou sendo injusto com a administração anterior. Fui atendido. Mas acredito que numa meia dúzia. Então é um ponto, pessoal, que eu vejo que prefeito, ele entra um prefeito e sai outro, não é a prioridade deles colocar braço de luz e atender. Eu vejo assim, porque não é possível. A gente faz aqui uma média de 100, 150 pedidos de braço de luz por vereador. E a gente é atendido em meia dúzia cada um. Em 4 anos eu estou falando. 4 anos. Agora, a gente vamos cobrar, porque eu falei para vocês, eu saí daqui da audiência, eu subi na prefeitura, conversei com o prefeito, conversei com o responsável por essa parte, ele me prometeu, e isso aí eu estou falando o que eu vi. A CPFL está fazendo um mapeamento, inclusive o nome dele é Wagner, que faz parte do setor, me convidou, vou fazer com ele essa semana uma vistoria na cidade aqui, onde está faltando os pontos de luz que estão queimados ou estão oscilando, alguma coisa. Não estou falando que vai ser posto os braços de luz em tudo, estou falando das lâmpadas queimadas. E a gente vamos cobrar isso aqui. Agora, mudando de assunto, vereador Zarildo tocou num assunto interessantíssimo aqui, vereador. Inclusive, a hora que estava fazendo a leitura, isso aqui é só uma leitura do projeto de lei aqui, que ele é complementar do número 016/2022. Até eu comentei aqui com o pessoal da mesa, aqui, com a Márcia, que faz parte da mesa. Falei, gente, é um absurdo. A gente estamos fazendo leitura disso aqui hoje. Vamos marcar uma reunião para a gente sentar, conversar com o setor responsável, para a gente votar isso aqui. A gente não vamos votar isso aqui e antes a gente não conversarmos para a gente resolver esse assunto aqui. Sobre o projeto de lei que diz, o 016/2022 aqui, que diz aqui, sobre a regularização de construções irregulares e clandestinas na forma que especifica o que pede aqui. A gente vamos sentar, conversar, entender, para a gente votar. Como diz o vereador aqui, o que a gente vota aqui vira lei. Então, a gente não vamos votar isso aqui, vereador. A gente não vamos votar. Até eu já comentei aqui com a mesa. Então, isso aqui a gente vamos discutir a semana que vem. Tá bom, vereador? Isso aí é o que eu queria dizer aqui. E obrigado a todos e uma boa noite. Senhores vereadores, a palavra continua livre. O vereador Zarildo. Senhor presidente, eu acho que a prefeitura, que nem... Eu não conheço o senhor Wagner, mas eu vou procurá-lo também. Muito competente, por sinal, viu, vereador? Não, com certeza, né? Uma pessoa técnica. Viu, senhor presidente, toda a ação, cada braço de luminária instalado no nosso município, essa casa tem que saber, nós vereadores temos que saber onde que foi instalado,
para a gente ter, acompanhando, porque nós fazemos o pedido, fazemos a solicitação, depois é instalado, não é instalado, a gente não fica sabendo, não tem como a gente ter prestando conta para o município, que nem o caso aqui do vereador Antônio Marcos de Alco. Então nós temos que saber, instalou, eu quero saber onde você instalou, que bairro, que lugar, que endereço, está entendendo? Para nós poder ter um controle, presidente, uma prestação de contas, isso é importante, viu? Muito obrigado. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Só mais uma vez aqui, vou ser bem breve. Desculpa, né? Eu fui direto ao assunto. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, em especial aqui dos professores, né, que pediu hoje para fazer a participação aqui, do professor Wesley, do Sérgio e do Jobel. E também dizer para vocês aqui, pessoal, parabenizá-lo por vocês estarem aí estudando, né? Como diz o vereador Nidealco, né, que ele está bem de idade e se formou agora recentemente. Então é um exemplo aqui para a gente, né? Então Então, como diz assim, nunca é tarde, né? Para a gente começar. Então, eu queria dar os parabéns a todos vocês e dizer para vocês que, viu, vocês são sempre bem-vindos aqui nessa casa. Essa casa aqui é de vocês. Sejam sempre bem-vindos, a hora que vocês quiserem. A gente fica até feliz de receber vocês aqui. Tá bom? Eu gostaria de dar uma salva de palmas para todos vocês aqui, que estão aqui hoje, junto com a gente aqui. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Vereador Braga. Boa noite a todos. Falar de Brasiluz não vou falar não. Vou falar da segurança. Como você falou da Romu, hoje ela foi inaugurada a Romu na cidade aí, para proteger vocês, cidadão de Salto aí. E com certeza vai fazer diferença, hein? Porque a Romu, ela não vai fazer sensação de segurança, ela vai fazer segurança. E eu estou no comando dela, junto com o comandante de rua, e vamos fazer para arrebentar. Bandido não vai ter chance para nós. Espero que vocês precisar, podem ligar, que nós vamos atender vocês com muito carinho. Precisa da Romu, é só ligar. Deus abençoe. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço à secretária confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer número 81 de 2022 da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 35 de 2022. Parecer número 67 de 2022 da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei número 35 de 2022. Projeto de lei número 35 de 2022, de 30 de agosto de 2022, estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei do Orçamento de 2022 e da outras providências. Projeto de lei de número 035/2022 está em discussão em primeiro turno. Projeto de lei de número 035/2022 está em votação em primeiro turno. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Projeto de lei de número 035/2022 está aprovado em primeiro turno. A votação do segundo turno será na próxima sessão, respeitando o parágrafo 1º, o artigo 181 e o parágrafo 1º, o artigo 214 do Regimento Interno. Projeto de lei número 38 de 2022, de 8 de setembro de 2022, dispõe sobre a autorização para alienação de bens móveis
inservíveis de propriedade do município. Projeto de lei de número 038/2022 está em discussão em segundo turno. Projeto de lei de número 038/2022 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos Nidialco. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Isarildo Moreira Farrapo. Sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedoni dos Santos. Sim. Projeto de lei de número 038/2022 está aprovado em segundo turno. Parecer número 82 de 2022 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar número 15 de 2022. Parecer número 68 de 2022 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei complementar número 15 de 2022. Parecer número 9 de 2022 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades favorável ao projeto de lei complementar número 15 de 2022. Projeto de lei complementar número 15 de 2022, de 20 de setembro de 2022, autoriza a concessão do serviço público de transportes coletivo no município de Salto Pirapora, a exploração da atividade econômica privada remunerada de transporte individual e de compartilhado de passageiros do município e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 015/2022 está em discussão em primeiro turno. Projeto de lei complementar de número 015/2022 está em votação nominal em primeiro turno. Antônio Marcos Nidialco. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Isarildo Moreira Farrapo. Sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedoni dos Santos. Sim. Projeto de lei complementar de número 015/2022 está aprovado em primeiro turno. A votação do segundo turno será na próxima sessão, respeitando o parágrafo 1º, o artigo 181 e o parágrafo 1º, o artigo 214 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a 31ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internautas que nos acompanharam. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.